Fala galera, hoje eu vou explicar como nasceu a Iugoslávia. Mas esse mapa tá muito atual, não acha? Não tá perfeito, mas já tá bom o suficiente. Inclusive, deixa eu só mudar uma coisinha. Fica menos... Meu Deus. Tá aqui. E russo. Aqui. Esqueci da Finlândia. Tá. Ok. Tudo começa no ano de 1914. É num outro ano, o ano de 1912. Tava olhando ali para confirmar se eu tava falando ano certo. Tudo começa com os países aproximadamente nesta posição militar aqui. Tá bem grande esse Império Otomano, né? Lembra que nessa época ele tinha aqui a coisa, mas o foco não é na África, tanto que a África vai ficar com as fronteiras de 1914 para sempre. Tá, legal. Bem, continuando, uma coisa que aconteceu é que depois de alguns anos o Império Otomano estava decaindo, onde ele era muito maior, acho que tinha todo o Cáucaso, tinha parte da Crimeia, tanto que rolou a Guerra da Crimeia, que foi ela que deu a independência à Bulgária. Ela tinha aqui, tinha todo o Egito, tinha um monte de coisa. Daí, percebendo a fraqueza otomana e a decadência dela nos últimos anos, Bulgária, Grécia, Montenegro e também Sérvia se juntaram que uma confederação dos Balcãs e com seus poderes derrotaram o Império Otomano. Essa guerra durou menos de um ano, para vocês entenderem o quão fraco estava o Império Otomano. E essa foi a fronteira que tinha sido criada. O Império Otomano estava bem fraco depois dessa guerra. Porém, aqui que estava uma coisa. Existem duas guerras dos Balcãs. O quê? Mas não, mas como assim? O Império Otomano tentou se vingar, mas hoje em dia a própria Turquia é maior. Esqueci de colocar a Albânia. A Albânia era a última resistência otomana que ainda existia. Lembrando que naquela época, uma outra coisa que vai ser muito importante, tá? É que a Sérvia a Bósnia ainda era otomana, mesmo depois dessa guerra. Daí, como obviamente estava irritado o Império Otomano, mas ele não fez nada porque ele perdeu recentemente a guerra da Líbia. Porém, a idiota da Bulgária queria essa região aqui. Eles queriam o sonho de ter isto aqui tudo. Porém, isso aqui era da Sérvia e isso aqui era da Grécia. Mas o principal era isto aqui, tá? Mas o principal era isso aqui. Como isso aqui era o principal que a Bulgária queria, ela pensou, vou invadir a Sérvia. Invadiu, iniciou a Segunda Guerra dos Balcãs, onde a Romênia, que naquela época inclusive não tinha Bucareste, eu acho. Não tinha. Derrotou a Bulgária também, participou da guerra. Conseguiu Bucareste. Não confunda com Budapeste, são duas cidades diferentes. O Império Otomano recuperou alguns territórios. Todo mundo pegou uns pedacinhos. Mas foram pequenos e nesse mapa não tem uma fronteira minúscula. Assim vamos modificar. Bem, depois de um ano, a Áustria-Hungria decidiu, vou anexar aqui, né? O Império Otomano tá fraco. Porém, isso deixou a Rússia e a Sérvia muito irritados, pois aquela região não era uma região nem austríaca nem húngara. Era uma região da Sérvia. Então, um grupo chamado Mão Negra, não tenho a foto dele, infelizmente, decidiu que ia fazer uma revolução. Então, no meio de um passeio na Áustria, no meio de um passeio na Bósnia, simplesmente eles tacaram uma granada no carro do príncipe da Áustria. Porém, a granada quicou no capô do carro dele e caiu no carro de trás, explodindo o carro. E ele foi embora? Não. Ele apenas fez uma pausa para ir para o hospital. Tal visitar o ferido, que, se ferrou. Os feridos, na real, que eram os seguranças dele. Bem, daí,
um cara chamado Gavrilo Princip, ele estava lá tomando um cafezinho, um chazinho, comendo um austríaco de almoço, enquanto pensava, o atentado deu errado, eu nem consegui usar minha pistola. Eita pega! O rei acabou parando bem ali, ó, estacionou o motorista. Ó, vai ser só capa e ó, outro capa, ó, toma, 2 capas. Simplesmente matando o príncipe da Áustria. A Áustria, obviamente, mandou: ô, Sérvia, que merda é essa que tu fez? Quer saber? Agora é guerra. Declarou guerra. Daí a Rússia declarou guerra à Áustria. A Alemanha declarou guerra à Rússia. E a França declarou guerra à Alemanha. Peraí, deixa eu recuperar minha hora. Daí a Alemanha declarou guerra à Bélgica para, ao invés de invadir por aqui, que seria muito difícil, eles iriam invadir por aqui para atacar aqui de surpresa. Eles pensaram que os belgas iam acabar sendo derrotados muito rápido e iam se render. Porém, isso não aconteceu, o que atrapalhou. Em toda a guerra, que durou 4 anos, a Bélgica não foi completamente capitulada. Sempre sobrou a cidade de Bourges. Às vezes não inteira? Não inteira, mas sempre sobrou. Então, conforme continuava a guerra, a Alemanha... Vamos acelerar aqui. A Bulgária entrou, capitulou a Sérvia, e a Sérvia foi capturada. Daí também entrou a Romênia, do lado da Rússia, e da Sérvia, entrou o Império Otomano do lado dos alemães, entrou a Itália do lado da Sérvia. A guerra foi gigante. Não vou atualizar também as fronteiras, mas vai ser uma atualização bem rapidinha. Resumidamente, eu vou mostrar as fronteiras para as guerras. Aqui estava a mudança. Só deixa que eu mudar a Iugoslávia. Não queria usar essa bandeira, mas não ia criar 2 Iugoslávias só pro vídeo. Então vai ter que ser a bandeira da Iugoslávia, que já era comunista, tá? Bem, essa virou a Iugoslávia, mas... Bora falar também da... Vamos aproveitar que eu ainda tenho 7 minutos pra terminar o vídeo. E vamos falar da história inteira da Iugoslávia. Vamos passar alguns anos, né? Bem... Mano, que efeito horrível! Bem, atualmente esse era o mapa, mas não era Império Alemão. Era aquela Alemanha lá que eu garanto que tu tá pensando. É a Alemanha do Adolfo. O Adolfo tava na Alemanha naquela época, mito austríaco. Aquele mito austríaco bem famoso. E bem, vamos lá. Ele anexou a Áustria. Anexou os Sudetos. Depois... Queria... acho que eu vou dominar mais coisa. Anexou... Daí ele transformou em Fantássia Eslováquia. A Hungria virou do time deles. A Itália também. Então, inclusive, deixa eu colocar... fascista. E deixa eu colocar aqui... Reino da Hungria. Toma. E ainda por cima, ela conseguiu algumas províncias por aqui, tá? Não é uma pesato, porque é quase impossível fazer uma pesato. Bem, daí a Alemanha queria conectar essas 2 partes, usando essas cidades. Porém, a Polônia tava lá. E a Rússia, que naquela época já era a União Soviética, tinha um tratado onde eles pegaram todos esses países para eles. Também pegaram toda esta região da Polônia. Deixa eu ver. Deixa corretinho aqui para eles. E a Alemanha pegou o resto, iniciando a Primeira Guerra Mundial. Passou uns anos, a Alemanha queria ajudar a Itália, que estava numa guerra contra a Grécia. Então, pediu para Romênia e Bulgária entrarem no eixo também. Todos aceitaram, inclusive a Iugoslávia.
Porém, a Iugoslávia mudou de lado. Ela saiu do lado da Alemanha nazista, entrou no lado da França e dos Estados Unidos, Reino Unido e tal. Então, ela meio que foi invadida em 4 dias. 4 dias. Durante esses 4 dias, eles resistiram igual uma batata. Eles eram incompetentes na guerra. Uma curiosidade é que a rivalidade entre Sérvia e Croácia era tão aflorada que para conseguir mais soldados para a guerra, literalmente foi só os alemães e italianos criarem um estado para os croatas, que era resumidamente isso aqui, e todos eles rapidamente se alistaram para atacar a União Soviética. Resultado, a Alemanha perdeu e a Iugoslávia recuperou esses terrenos. Não vou ficar refazendo o mapa milhões de vezes, tá? Então parem de reclamar. Daí, depois de muitos anos, no ano de 1999, começou a quebrar a Iugoslávia. O primeiro a sair foi a Eslovênia. Sim, tem um nome muito parecido com a Eslováquia. Saindo da União. Depois foi a Macedônia do Norte, mas ninguém liga pra ela. Tanto que aqui é só Macedônia, porque Macedônia do Norte não é nenhum país, é uma região aqui da Grécia. Depois saiu a mais chata de todas, porque ela que tinha muita indústria, era a segunda região mais rica, se pá. É, pior que era. Que saiu. Aqui também teve a guerra mais violenta de toda a história dos Balcãs, com apenas 1 ou 2 países, depende da sua consideração. Que foi a Guerra de Independência Bósnia, onde tem acento. Onde a Bósnia e Herzegovina finalmente foi independente. Inclusive aqui rolou assassinato em Sarajevo, tá? É na Bósnia mesmo, tá? Eu sempre pensei que tinha sido aqui em Belgrado. E assim a Iugoslávia virou Sérvia e Montenegro. Que aqui era Montenegro, aqui era Sérvia. Depois que alguns anos, Montenegro quis sair. E daí a Sérvia vai ser obrigada a aceitar. Virando atualmente apenas a Sérvia, que a gente conhece hoje em dia. Meu Deus. E bem-vindos. Bem, tchau. Esse foi o vídeo. Início, auge e queda da Iugoslávia. Tchau, gente. Beijo. Beijo na bunda.